Bom dia a todos, né? Esse vídeo, acho que não sei se vai dar tempo de eu editar. Acho que já não, 11 horas, que eu botar às 11h30 não vai dar tempo. Vai sair meio-dia, pelo menos. Quero dar continuidade, gente, que eu estou explicando sobre a questão da instalação do aquecedor. Peço desculpas que eu desenhei aqui o aquecedor e falei filtro, tá? É aquecedor. Eu quero tentar passar para vocês, veja bem, estamos vivendo uma época aqui no YouTube que infelizmente tem, como eu disse, pessoas que não ajudam, e se elas puderem atrapalhar a vida das outras pessoas, elas atrapalham, tá? Eu não sou eletricista e por isso eu não sei o que eu estou dizendo. Você não é uma porção de coisas na sua vida e por isso você não sabe o que você está dizendo? Não, eu sei o que eu estou dizendo, eu apenas não estudei, não peguei um diploma sobre aquele assunto. Perfeito, exatamente. Eu sou técnico em consertos de aparelhos eletrônicos. Exerci essa profissão, não exerço mais, por 43 anos, eu tenho 60 anos. É mais fácil para um técnico em conserto de aparelhos eletrônicos compreender tudo sobre eletricidade do que uma pessoa que não tem conhecimento de eletrônica e vai estudar sobre eletricidade. Porque é impossível você entender, consertar um aparelho eletrônico se você não conhece o básico de eletricidade, tá bom? Hoje eu quero falar um bocadinho sobre a amperagem. Infelizmente ainda tem os babacunços, eu tenho que falar assim, os babacunços que entram no vídeo da pessoa. A amperagem não existe, existe corrente elétrica. Mas quando você vai comprar, eu pergunto para esses mesmos babacas, quando você vai comprar a bateria do seu carro, você pede o quê? Eu quero uma bateria com 200 correntes elétricas. Não, você pede, eu quero uma bateria com 200 amperes, 70 amperes. É ou não é verdade? Entende, gente? Então, infelizmente, tem pessoas que não ajudam e ainda tentam atrapalhar. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho, este aquecedor de piscina tem vários modelos. Esse aqui em específico, que parece que é o mais comum, consome de amperagem, tá? Ou corrente elétrica, isso aqui, ó, 39 amperes. 39 amperes esse bichinho consome. Neste caso daqui, 39 amperes em 220 volts. Um chuveiro elétrico que eu tenho mostrado aqui nos meus vídeos, de 110, que é a rede elétrica aqui do bairro de Bangu, onde eu moro. Tem 220 também, mas no caso aqui é monofásico e é de 110. Ele consome 50 amperes. Praticamente isso aqui. Tá? Qual é a espessura do fio para esse chuveiro que eu já mostrei? Está escrito nele. Fio número 10. Qual vai ser a espessura do fio para esse aquecedor? Fio número 10. Mas André, ele não é 220? Ele é 220, mas o consumo é o mesmo. O consumo é o mesmo. É o consumo de corrente elétrica, de amperagem, que determina a bitola, a espessura do fio. É só você pensar no fio como um cano de água. Qual a diferença entre um cano fino e um cano largo? O cano largo passa mais água. Mais água como? Mais água por segundo. Mais água por segundo. A velocidade, vamos dizer assim, com que a água passa, seria a voltagem. Que no caso daí, não é tão importante, entre aspas, tão importante. Deixa eu ver para você entender, tá? Então, o fio 10 milímetros vai ser 10 milímetros para 110 e 220. No caso deste equipamento, desse aquecedor, ter sido fabricado para consumir 39 amperes em 220 ou 39 amperes em 110. Vai ser a mesma coisa. Ok? Só que você consumir pelas regras que acontecem aqui no Rio de Janeiro, tanto é que isso aqui não é, pelo visto, acho que nem é fabricado em 110, só apenas em 220, é que há concessionárias que quando você consome 220, a tarifa é menor do que se você tivesse consumindo 110. Eles não jogam para perder, gente, tá?
Eles não jogam para perder. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Tem tarifa diferenciada. É o mesmo consumo, mas como é 220, que implica em outras situações de cabos para a rede elétrica, vai fazer com que eles... Em alguns, tem lugar que não faz diferença nenhuma, tá? Mas aqui no Rio de Janeiro tem diferença. Você botar um monofásico de 110, um bifásico de 220 ou um trifásico, né, de 340, né? 340, um trifásico. Tanto faz. Tem diferença, ok? Muito bem. Então vamos entender. Então, o fio para isso aqui é 10. Vamos entender uma coisa. O que determina qual o significado do fio? André, o que acontece se eu botar um fio fino? Um fio fino é como se fosse um cano fino que tem que passar uma quantidade de elétrons, uma quantidade de corrente elétrica para que o aquecedor, o chuveiro funcione dentro do que está escrito nele. E se o cano é fino ou se o fio é fino, ele não vai ter como passar. E o que acontece? O fio vai se tornar uma resistência e ele vai aquecer. Ele não tem condição de passar aquela quantidade de elétrons ou aquela quantidade de corrente elétrica. Ele vai aquecer. Então, por isso, o fio tem que ser naquela proporção. Então, o fio 10 milímetros, ele suporta tranquilamente a passagem de, vamos arredondar, 40 amperes e com um determinado tempo, vamos dizer que você fica ali uma semana ligado, vamos dizer que ele, em uma semana consumindo 40 amperes, ele aumente um pouquinho, vai chegar no final da semana um pouquinho morno, mais ou menos assim, o fio, tá? Porque ele vai aquecer, porque ele, mesmo assim ele é uma resistência dependendo do tamanho do fio. Já expliquei isso aqui. Conforme o tamanho do fio, a cada metro ele é acrescentado um 0, alguma coisa de resistência. Por isso temos aí os chamados, o nome já está dizendo, ó, supercondutores. O próprio nome já está dizendo tudo. Você não precisa de um dicionário, ser um gênio, ter faculdade, ter vários canudos para entender. Ó, supercondutor. Ah, então se esse aqui... né? Se esse aqui é um supercondutor, então tem alguma coisa que não é tão super assim. E se ele não é tão super, o que acontece? Ele resiste à passagem de energia elétrica, ou se fosse o caso de um cano, ele vai resistir, porque não tem como. Se o que eu tenho que ir aqui para alimentar tem que ser um cano dessa grossura, como é que isso aqui vai aguentar passar? Não vai passar. Não vai passar. Aí o que é que se faz? Teoricamente, né? O que você faz para você passar a mesma quantidade de água assim? Você aumenta a pressão tremenda sobre o cano. Para quê? A água aqui vai sair numa loucura. Para quê? Para que nesse cano grosso que estava saindo, por exemplo, 20 litros de água por segundo, aqui vai ter que sair 20 litros de água, não por segundo. Eles vão ter que aumentar a pressão para chegar aos 20 litros de água no cano fino. E a pressão aqui, por exemplo, tá? É que eu não sei a medida de pressão, tá? Então vamos dizer aqui, a pressão aqui nesse cano é 10, aqui tem que ser 100. Quer dizer, olha a pressão que esse cano vai suportar, ele vai estourar, não vai aguentar. A mesma coisa é o fio. Entende? A pressão ali seria o quê? Seria o consumo do outro lado. Consumindo, puxando e o fio resistindo. Não vai aguentar. Entendeu, gente? Mais ou menos assim. Espero que vocês tenham conseguido, porque é muito importante. Quando você começa a entender esses princípios, tudo começa a fazer sentido. A energia elétrica é fácil, não é difícil. Para fim de exemplo, André, voltagem. Por exemplo, eu fiquei surpreso quando num vídeo do Manual do Mundo falaram lá, mostraram que o que é gerado lá, eu não sabia disso. É 500 mil volts. É uma coisa de louco. Eu falei, mas quanto mais alta é a voltagem, aí entra uma outra coisa, tá? Mais forte tem que ser o isolante. As altas voltagens é que fazem o disparo de energia. O pss, aquele chamado corona, pss, que bota dentro de uma lâmpada, fica cheio de coisas assim. Mas isso não vai acontecer em 110 nem em 220, tá? Começa a partir de uma determinada voltagem. Por exemplo, as televisões antigas de tubo, que tem uma peça chamada playback ou triplicador. Ó, triplicador. Ali saía 27, 15 mil volts, já fica pss, fazendo isso, entendeu? Igual um relâmpago. Porque é uma voltagem extremamente alta. A amperagem é lá embaixo.
mas é uma voltagem extremamente alta. Voltagem e amperagens, elas são independentes. Eu posso ter uma alta voltagem, uma baixa amperagem, e posso ter uma baixa amperagem e uma alta voltagem. O maior exemplo que eu tenho aqui é esse ferro de soldar aqui. Ó. Ele tem uma alta voltagem, ou melhor, aqui na ponta eu tenho uma baixa voltagem e uma altíssima amperagem. Aqui só tem, ó, entra 110 nessa bobina. Esse ferro que você vê aqui, ó, é uma única espira aqui, ó. E essa é a grossura do fio. Tanto é que eu posso botar esse vergalhão de um cabo aqui, quando eu apertar o gatilho aqui, isso aqui esquenta de derreter, dá 100 watts aqui. Se eu for medir aqui a voltagem, depois eu vou até medir aqui, deve ter talvez meio volt, mas com amperagem estúpida. Então, ou seja, voltagem e amperagens são independentes. Um não existe sem o outro, é bem importante dizer isso. Mas eles andam independentes. Eu posso ter milhares de volts em miliamperes e posso ter milhares de amperes em meio volt. Espero que esse vídeo te traga alguma luz. Vai perguntando que eu vou respondendo. E eu não preciso ser eletricista para entender isso, porque eu sou técnico em conserto de aparelhos eletrônicos. Então eu não posso consertar um aparelho se eu não entender essa coisa que para mim é simples. Mas para você que é leigo, eu entendo, é um mistério. Eu sei disso. Mas como eu já disse, por isso que eu estou te prevenindo. Infelizmente ainda entra aqueles babacunços no vídeo da gente. Você não tem autoridade. Para finalizar, entenda o seguinte, tá? Como é que são o ridículo das nossas coisas aqui. Entenda uma coisa, vou contar esse exemplo aqui para fechar esse vídeo. Um colega do meu pai tinha um filho que tinha um diploma técnico em conserto de aparelhos eletrônicos, diplomado. Ele consertou um aparelho de um cliente que não ficou satisfeito. Arrumou uma confusão e foi parar na delegacia. O delegado intimou, né, o técnico. Chegando lá, a primeira coisa que o delegado pediu, seu diploma. Ele pegou o diploma, tá aqui. O delegado olhou, se virou para o queixoso e disse: tudo isso, tudo que ele disser é lei. Acabou ali. Agora, se ele não tivesse, preste bem atenção como é que funcionam as coisas no nosso país. Se ele não tivesse, ainda que ele consertasse todo o aparelho que botasse na frente dele, na frente do delegado, ele seria acusado de praticar uma profissão sem diploma, sem nada. Que econômico se dá para isso? Aí por isso que você vê maus profissionais que têm diploma, como médicos, fazendo absurdos, mas eles têm diploma. É como se fosse licença para fazer besteira. Bom, paro por aqui para não enrolar a tua cabeça. Meu objetivo aqui é que você entenda o básico para que você consiga instalar o aquecedor da sua piscina e qualquer outra coisa na sua casa sem medo. É só você respeitar o quê? A bitola do fio. Ah, tem outras coisinhas, a emenda do fio, tem como eu vou falar depois. Respeite a bitola do fio, mais nada. E seja feliz. Agora prepara teu bolso, que olha, aquecer uma piscina com essa amperagem daqui, dependendo do tamanho da sua piscina, você vai passar 1 dia e meio ligado consumindo isso aqui, imagina. Até o próximo vídeo, poste embaixo as suas dúvidas, ok?